tudo bem? Hoje, mais um episódio, terceiro episódio. Que bom que você tá aqui de novo, sinal de que tá gostando, ou que você é minha amiga. Um dos dois. Espero que os dois. Espero que você esteja gostando. Pra quem tá olhando, hoje eu vim com um look que já identifica sobre um dos três assuntos que vai ter no episódio, tá? Vou dar um spoiler aqui. Eu vou falar uma frase agora pra você. E aí, o título do episódio que vem com uma frase que talvez você já identifique. O título do episódio de hoje é: Não era o plano, até que foi. Mas o título desse episódio poderia ser: Era o plano de Deus. Com essa carinha aqui, eu tô sem a minha manta. Tá muito frio, né? Tá muito frio de São Paulo pra baixo. Não, tá muito frio em várias regiões do Brasil. E a gente só escuta as pessoas falarem que tá frio, né? Pronto, tô com a minha manta aqui agora. Com a minha manta. Se ela fosse vermelha, fala pra mim que tu ainda não identificou. Não é possível. Então eu vou falar outra frase. Sob o olho dele. Agora tu tem que identificar. Tudo bem se você não assiste todas as séries da Netflix. Não, essa nem é da Netflix. Se você não assiste todas as séries, tá, ok, talvez você não identifique. Vou contar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o conto da Aya hoje. Ah, mas eu nunca assisti, então não vou ver o episódio porque eu não vou entender. Vai entender sim, não precisa ter assistido, tá? Ah, mas eu tô vendo, não quero spoiler. Não vou te dar spoiler porque eu tô tô começando a terceira temporada, então não vai ter spoiler, eu não tô vendo a temporada nova. Mas, além disso, é porque assim, aconteceram muitas casualidades agora do episódio passado pra cá. A gente teve a função do balão, que caiu. Não sei se vocês viram, né? Não sei quanto vocês acompanham notícias. Meus milhares de ouvintes aqui deste podcast, não sei quanto vocês acompanham as notícias, mas assim, caiu um balão, daí teve a menina lá, que tava num monte na Indonésia, e caiu, e morreu também. E, no meio de tudo isso, eu estou vendo, saiu a outra temporada, a nova temporada do Conto da Aia, e eu comecei a ver. E todos esses assuntos têm uma conexão. E eu achei uma conexão neles. E eu tinha falado pra vocês que um dos assuntos que eu queria falar era sobre eu não acreditar em Deus, eu ser ateia e tal, que eu queria trazer isso pro podcast. Então, assim, ó, juntou tudo. Juntou tudo com uma perfeição pra gente trazer aqui pro episódio de hoje. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quer dizer, eu vou falar, vocês vão ouvir, mas eu gostaria muito que vocês falassem também nos comentários, pra ser mais ou menos uma conversa também, seria muito legal. Ou no direct do Instagram, ou no comentário do YouTube, tem várias formas, tá? Pra quem não me segue, o que nesse momento é impossível, mas eu acredito que um dia várias pessoas vão ouvir o podcast, então, @SamanthaEstrategista, se até lá eu não mudar meu arroba, que eu sou rainha de mudar meu arroba. Mas tá, então, recapitulando, no último episódio eu perguntei, né, eu propus um exercício, que era, se você pudesse reescrever o seu plano, de certa forma, era isso, né? Qual seria o seu plano B mais autêntico? Não era pra ser um plano B, na real, né? Era reescrever o plano A. Mas a gente tem essa ideia, né? De que se não é o plano A, é o plano B. Mas não, era reescrever o plano A de uma maneira que ele fosse mais saudável e menos a forma, talvez. Como que ele seria, né? Até por isso mais autêntico, né? Menos forma e mais o que eu queria mesmo. E o que me ocorreu entre a semana passada e essa foi que o plano B, ele não é escrito por nós, na verdade, né? Quer dizer, não sei se dá pra chamar de plano B, mas o plano que não é o A, o plano que não é aquele que a gente queria, ele não é escrito por nós. E muitas pessoas vão acreditar a ele a Deus, vão acreditar a ele ao universo, vão acreditar a ele ao tinha que ser, ao acaso, sei lá, né, a várias forças maiores, como as pessoas gostam de dizer, e eu não tô duvidando disso.
Eu mesma falei no primeiro episódio, né? Da história do prestador de serviço que caiu, né? E no episódio passado eu falei sobre que não é sobre a gente ter o plano certo e estar no plano certo. É sobre a gente saber o que a gente faz quando o plano não sai como a gente queria e saber que a gente não tem que seguir aquele plano que nos deram, né? Que eu chamei de cartilha. Que existem outros vieses, outros planos ali que são fora da cartilha. Eu acho que não é sobre quem escreve o plano ou como se escreve o plano. É sobre como a gente lida com o plano. Como a gente se prepara para o plano. O que a gente espera do plano. Tanto que, pensando sobre isso, eu escrevi assim, que no meu exercício, o meu plano B, ou a reformulação do meu plano A, o que eu gostaria? Eu gostaria que, por exemplo, eu tivesse tempos mais curtos de recuperação. Eu percebo que eu demoro muito para me recuperar de algo que tenha me frustrado. Eu demoro muito para retomar qualquer coisa que tenha saído fora de um trilho que eu tenha estabelecido. Não importa o que seja, não importa de qual maneira aquilo aconteceu. Se fosse desenhar um gráfico assim, eu caio e eu fico muito tempo embaixo. É uma curva muito longa até eu conseguir começar a subir de volta. Eu não consigo cair e já ir fazendo a curvinha para já ir subir de volta. Então, isso seria uma das coisas que eu gostaria de ter, né, assim, no meu plano, essa retomada mais ágil. Eu também gostaria de ter os conhecimentos feministas que eu tenho hoje, há 10, 15 anos atrás. Saber que eu estava certa sobre as coisas. E é parte da falta de letramento feminino a gente acreditar na gente, né? Então, quando eu falo saber que eu estava certa, né? É um pouco sobre a gente não acredita, né? A gente até pode saber alguma coisa, mas a gente se desvaloriza em vários sentidos, assim. Então, eu acho que esse lugar de mesmo que eu não saiba, ou mesmo que eu não esteja certa, eu vou fazer. Que é um lugar que os homens ocupam muito. Eu gostaria de ter ocupado bem mais esse lugar. E claro, né, eu acho que, por último, eu gostaria de nunca ter saído do meu plano A original, no sentido de ter feito as coisas que eu realmente queria fazer. Eu tenho um lado artístico muito frustrado, eu falo isso muitas vezes, né? Quem me conhece bastante sabe, assim, não é um segredo, nenhuma frustração guardada lá no íntimo, de que eu queria ter sido atriz, e enfim, aconteceram algumas coisas. Eu fui pro lado da dança, e na dança, para sustentar, e porque eu não tinha habilidades corporais básicas, talvez, ou enfim, por uma série de motivos, né? Eu me encaminhei para o lado de professora, né? O lado da educação, que é um lado que eu gosto muito. Eu acho que eu me desenvolvi muito bem nesse lado, mas ficou aquela coisinha assim de, mas eu queria ter feito aquele lá. Então eu acho que isso seria algo importante no meu plano. Samantha, mas você pode fazer agora? Posso, não tô dizendo que não. Nós estamos falando sobre se eu fosse reescrever meu plano. Nós não estamos falando do que eu posso fazer agora, entendeu? Então, pera lá, calma aí. Dito isso, vamos pensar agora nas coisas que aconteceram nesse final de semana. Começando pelo balão. Pelo balão. Não, ai que horror. Começando pelo balão. Quando aconteceu o acidente, né? Às vezes eu comentava com alguém assim, o sonho da minha mãe é andar de balão. Aí a pessoa dizia, era, né? Eu dizia, não, é. Não é porque aconteceu uma fatalidade que tu vai deixar de ter esse sonho. Não é porque os aviões caem, às vezes, que tu vai deixar de andar de avião. As pessoas têm acidentes de trânsito todos os dias, o tempo todo, e
quase ninguém, né? Não vou generalizar porque não sei, mas as pessoas não deixam de andar de carro. A gente foi pra onde tem os voos de balão, Cambará do Sul, e a gente, tipo, todo dia de manhã cedo saem vários balões, não é um balão que sai todo dia. Tem várias empresas de balonismo e todos os dias, 4, 5 da manhã, saem vários voos de balão. E tu não vê notícia sobre isso, né? E muito menos notícia dos balões caindo. Então, foi uma fatalidade. O piloto ainda falou né, deu orientações para tentar com que as pessoas se salvassem. Ah, poderia ter sido evitado, teve negligência. Como tudo nessa vida, né, gente? Quantas mil vezes? Várias coisas acontecem porque teve negligência, enfim, por N motivos. Não estou dizendo que não. Mas aí, não vou entrar nesse mérito. Aí vamos voltar lá pro título do nosso episódio. Não era para ser até que foi. Não era o plano até que foi. Ou era o plano de Deus. Era o plano de Deus que só algumas pessoas daquele balão morressem? Não era para ser aquela história de, tinha alguém que ia pegar aquele balão naquele voo e acabou não indo. Dormiu demais. Não sabemos. O avião lá que caiu antes, que sobreviveu só uma pessoa. Não sabemos. Não era o plano daquela pessoa. E daí eu vou entrar no próximo mérito, né? Da menina na Indonésia, da Juliana, que caiu lá no monte na Indonésia. Qual que era o plano dela? Certamente não era ir para a Indonésia e cair no monte. O plano dela não era virar notícia, o plano dela não era ter que ser resgatada, o plano dela com certeza não era ficar lá vários dias esperando ser resgatada e não ser, né? Enfim, tudo que eu falo, eu penso, ai que horror, ai que horror. Não sei o que eu deveria estar falando ou não, mas enfim. Não é o plano, né, gente? Não era o plano. Até que foi. E aí a questão é, se eu não morri, o que eu faço com isso? Porque eu, Samantha, falei pra vocês no episódio passado, né, do meu apartamento. Eu não soube o que fazer com aquilo. Eu sofri anos por causa daquilo. O que eu faço com isso? Quantas pessoas... Vou trazer para uma coisa bem mais simples e bem mais palpável. Quantas pessoas engravidam? Não estava no plano engravidar. Não era o plano até que foi. E aí? O que tu faz da tua vida? Modificam toda a vida, às vezes deixam planos de lado, né? Enfim, acabam tendo que fazer outra trajetória. Por quê? Não era o plano até que foi. E aí, muitas se replanejam, outras fazem o estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e outras colocam tudo na conta de Deus. Ah, foi porque Deus quis. Era para ser assim, Deus quis. E aí, entramos no terceiro elemento aqui, que é a série. Porque na série é tudo assim. É tudo porque Deus quis. Tudo que eles estão fazendo é porque Deus quer. O tempo inteiro. Só que Deus quer que uma parte da população não tenha vida. Uma parte da população seja tratada como pior que animais, assim, mas não sei descrever aquela situação. É uma situação de escravidão, é uma situação de escravidão sexual, no caso. Tudo em nome de Deus, tudo porque teve uma espécie de doença, ninguém consegue ter filho, então tem pessoas especiais que conseguem ter filhos e essas pessoas, em vez de elas terem filho, formarem uma família e terem filho, só para manter a população, que é a desculpa, entre aspas, que eles dão, que eles precisam manter a população, que as pessoas vão acabar. Não. Quem tem dinheiro, quem tem lá grandes relações, os comandantes e não sei quem, é que tem que formar família, entendeu? Não essas pessoas. Então, essas pessoas têm que servir os comandantes. E aí é muito interessante a narrativa, porque eles vão trazendo essa perspectiva. Eles tinham um plano, eles tinham uma vida, eles tinham
uma expectativa. E aí agora eles não têm mais nada, eles não vivem mais nada como eles viviam, nem como era para ser, nem como eles imaginaram. Enfim, claro, num nível primeiramente cinematográfico e segundo, num nível extremo, mas que a gente precisa ficar atento, porque as coisas estão caminhando, e eles falam sobre isso na série, sobre como a gente está presente quando tudo está acontecendo e não tá vendo, ou faz que não tá vendo, né? Ela fala algumas vezes assim, eu tava lá quando estava acontecendo. E eu acho que a gente também, a gente pode dar crédito a Deus. Isso não é um problema, obviamente nunca vai ser. O crédito é meu, eu dou a quem eu quiser, né? É que nem a culpa é minha, eu dou pra quem eu quiser. A questão é um pouco sobre responsabilidade, o quanto eu tiro de mim a responsabilidade. Ao mesmo tempo, sabe que eu tive essa crise quando eu tinha 15 anos de idade? Eu tive esta crise quando eu tinha 15 anos de idade. Porque eu tirei a responsabilidade toda de Deus e eu dei ela toda pra mim. E isso também é muito pesado. É muito pesado tu ser 100% responsável por tu achar que tu é 100% responsável por tudo que acontece contigo. Porque tu não é. Primeiro que tu não vive sozinho. Segundo que mesmo que tu vivesse sozinho no mundo, tu depende de intempéries que tu não controla, como o clima, por exemplo. Ah, eu ia. Vamos aos extremos, tá? Eu ia caçar hoje, mas tá chovendo. Eu não vou caçar, vou morrer de fome. Tá, tudo bem, ninguém vai deixar de caçar porque tá chovendo, né? Obviamente que não. Foi um exemplo muito engraçado. Mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Troca, tá chovendo por. Tá tudo alagado, né? Sei lá. Tá tudo alagado é gatilho pro pessoal do Rio Grande do Sul. Não dá pra fazer essa troca. Mas entende que não importa se tu acredita em Deus ou não vai depender 100% de ti. Tu vive numa sociedade, às vezes depende do outro. Às vezes o outro faz uma cagada que vai te prejudicar horrores, ou que vai mudar a tua vida de uma maneira grande, significativa. Pro bem, pro não tão bom, enfim, nem importa para que lado. Claro que quando não for bom, eu vou me frustrar mais e vai ser mais difícil eu lidar com aquilo, né? Quando é pro bom, assim, pro bem, é um pouco mais fácil de lidar. Muito embora eu esteja lendo o livro da Nath agora, O Medo de Dar Certo, e é muito legal a perspectiva que ela traz sobre o medo do sucesso e tal, né? Eu falei, que o bom é fácil de lidar, mas não. A gente foge do bom também, porque é desconhecido e a gente também tem medo de lidar com aquilo que a gente não conhece e acaba fugindo também do bom. É bem legal. Recomendo a leitura. Então, eu acho que a grande pergunta é: quando aquilo que não era o plano se torna finalmente o plano, o que podemos fazer? A gente só vive, a gente se debate, a gente acredita a Deus, ao universo e tá tudo bem, é isso aí. E eu tô perguntando isso de um lugar muito honesto, porque eu me debato. Eu não acredito a ninguém e acho que não, mas eu planejei. Como que não saiu como eu planejei? Claro, a gente pode falar sobre rigidez cognitiva, né? E várias outras coisas. Mas isso tem mais a ver com questões de ansiedade, comportamentais, assim, do que eu já fiz teste de TDAH e tal. Não tenho características, tenho características de não sei como se chama, mas um QI acima da média.
Entendo que me falta jogo de cintura para algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem um lado curioso, porque eu sou uma pessoa que super penso assim, super racional para várias coisas. Então eu sou o tipo de pessoa que fala assim: tá bom, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, não vai dar pra fazer, não sei o quê. Tá. Porque eu acredito muito na frase: o que não tem solução, solucionado está. Só que quando fui eu que planejei, quando eu sou responsável pelo andamento daquilo, eu não consigo usar a frase: o que não tem solução, solucionado está. E aí eu fico assim: não, mas peraí. Não, mas é que eu tinha. Não, mas eu fiz. Não, sabe? Mas eu tinha. E é muito engraçado, porque analisando isso agora, isso se reflete muito no meu corpo. Eu tenho várias contraturas que são contraturas persistentes. E eu até brinquei com o osteopata esses dias, porque ele falou assim: nossa, o teu corpo voltou, né, pro mesmo lugar. Então imagina que tu pegou um tecido, esticou, esticou, esticou ele ficou do tamanho que é para ele ser. E aí, de repente, passou um tempinho, ele encolheu e voltou. Encolheu de volta. Basicamente é isso que acontece com o meu corpo. Eu vou me contraturando, me contraturando. E daí eu brinquei com ele e disse assim: ah, é o piripaque do Chaves. Piadinha pros 35 mais aí que viam Chaves. É, porque eu encolhi, né? Assim, eu voltei para aquela posição. Mas porque o meu corpo reage com rigidez às coisas. Mesmo eu sendo flexível, mesmo eu tendo feito balé a vida toda e tenho flexibilidade no corpo, né? Consigo fazer uma série de movimentos e tal, mas em determinadas partes e em determinados momentos existe essa rigidez que se representa no meu corpo. Essa rigidez de pensamento. Continuando o episódio anterior e trazendo mais reflexões sobre tudo o que aconteceu, inclusive, né, nessa semana, não era esse o plano, até que foi. Mas e agora? Como lidar com essa ausência do final esperado? Como lidar com esse final diferente? O chat fez uma frase que eu achei bem legal. Falando do voo do balão. Quando voar alto, literalmente se torna fatal. E aí eu acho que vai muito ao encontro do livro da Nath, né? Do Medo de Dar Certo. Acho horrível essas relações de que tu voar alto vai se tornar fatal pra ti, mas a gente faz isso o tempo todo na mente da gente. E nós, mulheres, fazemos mais. Mais. Eu já vi na minha vida 2 vezes. 2 vezes. Eu tá indo muito bem. Eu tá indo muito bem financeiramente. Eu tá ascendendo na carreira, tendo sucesso. E eu caí como quem despenca de um penhasco. Por quê? Porque a gente não pode se ver bem. Então, o que eu faço com isso? Eu também não tô nem deixando o plano acontecer. A gente tá, eu tô colocando trava antes. Mas enfim, voltando, né, não era esse o plano até que foi. Eu acredito que a vida, ela pode dar guinadas incontroláveis. Ela pode dar, não, ela vai dar guinadas incontroláveis. E a gente faz terapia para isso? A gente faz terapia para isso. Mas a gente vai ter que ficar fazendo terapia a vida inteira? Espero que não. Acho que nossos terapeutas também esperam que não. Como reagir quando o chão não é apenas metafórico? Eu já falei hoje que eu amo o chat. Deixa eu deixar registrado aqui, né? Quando a revolução da IA chegar, tá registrado em áudio que eu amo o chat. É muito boa essa frase, né? Como reagir quando o chão não é apenas metafórico? Ah, tem uma expressão
no livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Você Mesmo, que é que ela fala várias vezes, que é sobre estar com a cara na lona. É maravilhoso. Se você não leu, leia. Todos da Brené, né? Tem que ler todos. Mas ela vai falar sobre estar com a cara na lona. E aí ela fala sobre a perspectiva que a gente tem quando tá com a cara na lona. E aí ela fala porque que ela usa essa expressão, né? Porque tem a ver com os gladiadores, eu acho, uma coisa assim. Ela tira a analogia de um outro lugar, né? E aí aqui, como reagir quando o chão não é apenas metafórico, me lembrou essa expressão que ela usa de estar com a cara na lona. Tu tem uma outra perspectiva, né? Essa relação que ela fala, assim. Então, tu tem uma outra perspectiva, tu enxerga as coisas por um outro ângulo, tu encontra outras soluções também. Eu acho que as vezes que eu tive com a cara na lona, que foram as vezes que não era esse o plano até que foi, eu não. Eu botei a mão na cara e fechei assim e fiquei parada. Eu acho que foi isso que eu fiz. Sabe? Tipo, não, não era pra ser, não era pra ser, não era isso, não era isso, não era isso. E fiquei assim, fiquei sofrendo e fiquei assim. Eu acho que foi isso que eu fiz. Se eu fosse fazer uma representação visual, eu acho que foi isso que eu fiz. E aí, ano passado, quando o Henrique e eu tivemos uma separação, efetivamente, foi mais um dos meus episódios com a cara na lona. Foi a primeira vez, e claro, porque eu estava com recursos emocionais para isso, foi a primeira vez que eu não botei a mão no rosto e fiquei parada. Eu tava em condições, já tinha feito apoios suficientes para botar as mãozinhas no chão, levantar a cabeça e olhar e analisar as coisas. E aí eu olhei para dentro, e olhei para tudo e consegui analisar e consegui me levantar do chão e resolver as coisas que eu precisava resolver naquele momento, internas, externas, enfim, todas elas. Mas todas as outras vezes eu botei a mão na cara. E aí, claro, talvez você aqui que tá me ouvindo e que acredita em Deus, vai dizer: "Ah, mas como eu acreditava em Deus, Deus me levantou. Deus me ajudou, Deus foi lá, me pegou pela mão, Deus. Eu sei que tem várias pessoas que fazem esse tipo de relação. E talvez eu tenha ficado com a mão na cara e não tenha levantado, porque eu não acredito. Mas assim, vou contextualizar pra você. Eu já acreditei em Deus, tá? Só pra você saber. É difícil uma pessoa que não acreditou em Deus, assim, desde sempre, desde criança. Principalmente da nossa geração, né? Talvez as gerações agora mais novas, sim, tenham desde criança que não acreditem, que tem umas que nem conhecem, né? O meu sobrinho, quando a minha tia, irmã da minha mãe, faleceu, eu perguntei pra minha irmã se eu podia explicar pra ele que ela tinha morrido e tal. E aí, ela falou que eu podia, e daí eu perguntei assim: Ah, tu sabe o que que acontece quando as pessoas morrem? E ele falou: Sim, elas são enterradas, vão pra baixo da terra. E eu tentando, na minha vã ilusão, que eu não sei por quê, que eu achei que ele ia falar alguma coisa de céu, de estrelinha, não sei, talvez ele tivesse aprendido na escola, sei lá. E daí tá, mas daí o que que acontece com a pessoa quando ela morre e é enterrada? Aí ele falou assim: daí ela vira um zumbi. E daí eu me dei conta, né, que o aprendizado dele sobre isso vinha dos jogos e vídeos e coisas que ele via. E daí eu tive que rir. Daí eu falei: Não é isso, guria, ela não vai virar zumbi, ela só morreu. Ai, ai. Não me lembro o que que eu falei. Não, lembro sim. Aí eu falei: tem pessoas que acreditam que as pessoas morrem, daí elas vão pro céu. Tem pessoas que acham que elas só morrem e ficam ali, enterradas e tal. Tem gente que fala que vira uma estrelinha, mas daí eu fui assim teorizando sobre as possibilidades, porque eu não sabia, né, o que que ele ouvia também das pessoas, enfim. Mas tudo isso para explicar para ele que a tia, ele conhecia a tia e tudo, né? Minha tia, no caso, a tia-avó dele. Mas, enfim, até esqueci porque eu comecei a falar isso. Enfim, vou aproveitar aqui que
o clima ficou melhor agora, porque eu achei que os assuntos de hoje eram um pouco pra baixo, um pouco pesados. Acho que pra baixo não é a questão, né? Eu acho que, é, enfim, eram assuntos trágicos, lamentáveis, né? Ah, meus gatos estão que estão hoje. Mas que eu acho importante a gente refletir também. O que a gente faz com esse plano que muda? Porque o plano pode sempre mudar a qualquer momento. A gente torce para que não, né? Para que ele siga o mais parecido possível com o que a gente imaginou. Mas a gente tem que estar mais ou menos pronto para algumas mudanças e também entender que reescrever roteiros são sempre é sempre uma forma de proteção, é uma forma de evolução, é uma forma da gente dar continuidade àquilo que precisa. Eu não sei se foi a dança que me engessou, se foi a vida ou o que foi, mas eu nunca tive muito bem desenvolvida a habilidade de improvisar. Porque a gente não tinha o hábito de treinar improvisos e tal. E eu acho que essa é uma habilidade que é muito bem-vinda na vida, né? A habilidade de improvisar com o que vier. Tanto que eu amo programas de improviso, adoro ficar assistindo, porque eu acho uma habilidade surreal. Queria ter ela e aplicar ela na vida também, porque eu acho muito inteligente. E a vida é um grande improviso que a gente a gente tenta deixar mais previsível, mas a verdade é que ela é bem imprevisível. E aí, quando acontece alguma coisa, a gente fica, ah, meu Deus, que horror. Mas eu só consigo pensar assim, tá bom, mas ok, né? Infelizmente faz parte. E algumas coisas vão ser felizmente, né? Como eu dei o exemplo da gravidez ali, às vezes tu é surpreendido por uma gravidez e é uma coisa super boa para alguns, né? Ou depois vira uma coisa super boa. No início pode não ser, depois é. Eu acho que também tem a ver com como a gente encara as coisas, né? Tudo é uma questão de perspectiva. E eu acho que é isso. Eu me achei um pouco confusa hoje. Tu também me achou? Não sei se é porque é tarde e aí a minha cabeça já tá processando no, no 0,75 ou se é porque os assuntos estão meio distantes, assim, né? E foram costurados. Ou se é porque eu tô cuidando pra. Tô sendo cuidadosa, né? Com o que eu tô falando e tudo mais. Mas eu espero que alguma coisa que eu falei tenha feito sentido e que você tenha ficado com uma boa reflexão desse episódio, que alguma parte dele te faça pensar um pouquinho. E eu espero ver você. Eu não te vejo, né? Você me vê semana que vem no próximo episódio. Um beijão, muito obrigada por me ouvir.